7 de outubro, Café com Deus Pai. Vencendo as inquietações. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Lucas, capítulo 12, versículos 22 e 23. Em meio ao turbilhão de desafios e notícias desalentadoras que marcam nossos dias, muitos acabam sucumbindo ao desânimo e ao pessimismo. Parece que cada notícia ruim adiciona peso a uma carga já insustentável, ameaçando nossa saúde emocional, física e espiritual. No entanto, não devemos permitir que os momentos difíceis definam a totalidade de nossa existência. Por isso, devemos prestar atenção em relação à maneira como estamos alimentando nossa alma. Temos o Evangelho de Jesus como um farol de esperança na escuridão em que muitas vezes nos encontramos. Geralmente, passamos o dia no trabalho, resolvendo pendências e solucionando problemas. Ao chegar em casa, em vez de descansarmos, passamos o tempo assistindo a jornais ou nas redes sociais. Nos deparamos a todo momento com notícias ruins ou idealizando padrões de vida irreais, construídos na internet. O dia chega ao fim e nossa alma foi alimentada apenas por ainda mais preocupações, comparação, pessimismo e medo. O resultado de tudo isso é, obviamente, um coração inquieto e desanimado. Mas a boa notícia é que podemos fazer diferente. Ao investirmos nosso tempo em um relacionamento profundo com Deus, estaremos blindados contra as armadilhas deste mundo. Pergunto-lhe neste dia: como você tem alimentado a sua alma? Rejeite tudo aquilo que não a edifica e preencha seu coração com um relacionamento intencional com o Pai. Troque a comparação pela oração, as más notícias pelas boas novas do Evangelho. E assim, tenha sua alma transformada, cheia de paz, amor e esperança. Os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. Lendo a frase de hoje mais uma vez. Os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. A mensagem de hoje nos convida a vencer as inquietações, prestando atenção na decisão que tomamos sobre o que assistimos, o que permitimos que entre em nossa casa pela televisão, pelas redes sociais, pelos ambientes que frequentamos. O convite é que você ore mais, leia mais a Bíblia e use o seu tempo para o seu crescimento pessoal. Se você tem se comparado a outras pessoas, idealizando a vida delas,
pense em construir a sua própria vida, em usar o seu tempo para o seu próprio treinamento, para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. E se você tem andado desanimado, triste, pensando em notícias ruins, como disse a mensagem de hoje, abrace o Evangelho. O Evangelho quer dizer boa notícia. Comece a falar mais com Deus, pedir que Ele lhe abra o entendimento para que você encontre o caminho da vida. Hoje é o dia 280 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus, capítulo 13. A palavra-chave de hoje é esperança. Lendo mais uma vez a frase de hoje: os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. Você só terá dias bons se você tomar providência, se você tomar decisões mais acertadas, as decisões de desligar a televisão em relação às notícias ruins e procurar caminhos para mudar a sua vida. Porque aqueles que se entregam a ficar assistindo televisão, vendo, comparando a sua vida com a vida dos outros, essas são decisões erradas. No Salmo 37 está escrito para não olhar a vida do próximo, para não invejar a vida do próximo. Nesse mesmo Salmo, o Salmo 37, no versículo 4, está escrito assim: veja aqui na tela o Salmo 37. Ele começa aqui dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então ele diz: não fique indignado por causa das pessoas que praticam o mal. Muitas vezes nós assistimos o jornal e vemos que pessoas que fazem coisas erradas prosperam. Mas o Salmo 37 nos diz: não fique prestando atenção nisso. Não fique com inveja das pessoas que fazem o mal e que avançam. Por quê? O versículo 2 fala: porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Vai chegar o dia da morte deles e para onde eles vão? Eles não vão ter entrada no céu. Viveram na terra enganando e praticando o mal. Então não vale a pena ficar olhando para aqueles que fazem o mal e prosperam dessa forma. E se você olha para alguém que está prosperando porque está fazendo a coisa certa, trabalhando e estudando, então você não deve comparar o que ela tem, mas deve se esforçar da mesma forma como ela tem se dedicado. A comparação nunca deve ser em relação ao que o outro tem a mais, mas ao que o outro se esforça e faz a mais, que muitas vezes nós não estamos fazendo. No versículo 3, confia no Senhor, significa tenha confiança em Deus, tenha confiança nos ensinamentos dele, tenha confiança de que se você fala com ele, medita na palavra dele, ele coloca ânimo em você e ele te dá esperança. Confia no Senhor, ao invés de confiar no noticiário, ao invés de confiar naquilo que o influenciador da rede social está falando, confia no Senhor.
e faze o bem. Faça a coisa certa, tome a decisão correta. E você habitará na terra. Habitar na terra significa que você vai morar, você vai viver a sua vida. A sua terra é a sua vida. Habitarás na terra, você vai ter o controle, o domínio da sua vida. Você vai ter ânimo, você vai ter esperança, você vai cultivar o seu terreno. E verdadeiramente serás alimentado. Você, quando ora, quando lê a palavra, você verdadeiramente terá alimento para a sua alma. A nossa alma envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa vontade. E a televisão e as redes sociais estão o tempo todo querendo dizer para nós, querendo influenciar os nossos pensamentos, de que se não temos aquela marca, não estamos bem. Se não comemos aquele tipo de comida, não estamos bem. Se não temos aquele carro, aquela casa, aquele objeto, aquele serviço, não estamos bem. Mas isso é apenas uma estratégia, porque eles querem que você fique escravo, que você seja uma escrava das ideias que eles estão lançando e plantando no seu terreno, no seu pensamento. Por isso, a mensagem de hoje fala: não fique olhando para o noticiário e para as redes sociais, mas olhe para a palavra do Senhor e para a oração e confiando no Senhor e fazendo o bem. Faze o bem tome a decisão boa para você. Faça o que é melhor para você. Não deixe a pessoa dizer, seja pela televisão, seja pela rede social, seja pelo ambiente que você está. Não deixe ninguém dizer a você como você deve cultivar a sua terra. Então confie no Senhor e faça o bem, faze o bem para você. Então você habitará na terra, você terá o cultivo do seu terreno, da sua vida. Ninguém vai dizer e ditar a você como você deve estar. E verdadeiramente serás alimentado. Versículo 4. Deleita-te também no Senhor. Deleitar-se é sentir prazer. Tenha prazer no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você tendo prazer em Deus, Ele vai dar a você aquilo que você pedir a Ele. Versículo 5. Entrega o teu caminho. Entrega toda a sua vida ao Senhor. Confia nele. Confie só nele, porque Ele é que verdadeiramente quer o seu bem. Ele é o Deus que é o seu Pai e Ele deseja o bem dos seus filhos. E Ele tudo fará. Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Ele vai fazer que você tenha muita clareza a respeito do que você precisa, do que você não precisa e daquilo que realmente é bom para você. Quando ele fala que ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia, ele vai colocar o juízo nos seus pensamentos para que você jogue fora o que não é útil e importante para você e para que você tenha aquilo que você realmente precisa e que vai te trazer vida, que vai trazer alimento para a sua alma, para os seus pensamentos, para os seus desejos, para a sua vontade. As redes sociais e os jornais estão o tempo todo trabalhando e mexendo nos nossos pensamentos, querendo despertar desejos em nós e vontades para sermos escravos das ideias que eles querem colocar no nosso terreno. Então, o versículo 7 diz: descansa no Senhor
e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Versículo 8. Deixa a ira. Deixe de ficar indignado, irado, realizando comparações com outras pessoas, porque a comparação ela é indevida. Você não está aqui nessa vida para comparar-se com os outros. Você está aqui para cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, e o plano que Ele tem é de fazer que você tenha uma vida boa, com paz, calma, esperança, segurança, sem que nada lhe falte, porque Deus, Ele é verdadeiramente nosso Pai. Se você sente que alguma coisa falta, talvez você tenha ficado irado ou irada com essa fala. Talvez você esteja batendo na mesa e dizendo: como não falta? Eu estou em falta. Mas você está em falta ou colocaram em você o sentimento de que você tem falta? Você realmente precisa dessas coisas que você tem sentido que tem falta? E se realmente você precisa dessas coisas, como o alimento e como a roupa, você já pediu para Deus ajudar você naquilo que você precisa? Experimente confiar no Senhor. O versículo 8 fala: deixa a ira. A ira do homem não produz justiça de Deus, mas a oração do homem, o colocar-se diante de Deus, produz as bênçãos de Deus na vida daqueles que confiam nele. Então o versículo 8 fala: deixa a ira e abandona o furor. Ficar com raiva, com ressentimento, com ódio, com inveja, não produz nada. Não te indignes para fazer o mal. Às vezes nós pensamos: tem tanta gente que só faz o mal que eu vou mudar e vou fazer o mal. Não faça isso. Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados. Eles vão ser arrancados da terra. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Você que espera em Deus, você vai herdar a sua terra. Ele vai ajudar você a cultivar o seu terreno para ter pensamentos inspirados por Ele. Como diz aqui no versículo 6, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ele vai fazer você ter clareza em relação aos seus pensamentos. É isso que o versículo 6 está dizendo. E o versículo 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos, os que aguardam no Senhor, esperam nele, confiam nele, falam com ele, vão herdar a terra. Então, que essa palavra fique no seu coração, mas muito mais importante do que no coração, no seu pensamento. Quando você for tentado, quando você for tentada a ficar olhando uma notícia ruim ou a fazer uma comparação em relação às outras pessoas, principalmente com os que fazem o mal, você deve pensar: como eu tenho decidido alimentar a minha alma? Voltando aqui para a mensagem de hoje, a frase do dia é: os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. É tempo de você mudar o que você assiste, o que você vê nas redes sociais,
que muitas vezes lhe tem feito mal. É tempo de você mudar o foco e começar a prestar atenção ao Evangelho. Evangelho é o Senhor Jesus. Evangelho vem do grego evangelion, que significa a boa nova, a boa notícia. Jesus é a boa nova, a boa notícia. Se você pedir socorro a Ele e falar com Ele, Ele vai trazer justiça como luz e o teu juízo como o meio-dia, como nós lemos no Salmo 37, no versículo 6. Ele vai fazer que você habite na sua terra. Quando você confiar nele, como nós lemos no Salmo 37, no versículo 3, confia no Senhor e faça o bem. Você habitará na terra. Você terá sabedoria e clareza daquilo que você deve colocar na sua vida. E lendo mais uma vez o versículo do dia, logo aqui no começo, vencendo as inquietações, ele disse, são palavras de Jesus essas, não as palavras da boa notícia, da boa nova de Deus. Não se preocupem, que a palavra preocupação vem de se preocupar. Você se ocupa antes de você falar com Deus. Ao invés de se preocupar com suas próprias vidas, ocupe-se de falar com Ele, de colocar a sua vida nas mãos dEle, de pedir a Ele que faça que você tenha a clareza e a luz e o juízo como o meio-dia. Então não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida. A vida que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus é mais importante do que a comida. Uma vez Jesus disse, quando foi tentado pelo diabo, o diabo foi tentar Jesus e disse, você está com fome, você tem que transformar essas pedras em pães. E Jesus disse para o diabo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo para o diabo, não é você que vai dizer que eu tenho que comer agora. Agora eu estou no jejum e eu estou comendo a comida do meu Pai. A comida de que eu posso ter força, resistência e no tempo certo, Deus, Pai, não vai me deixar faltar. Quando passou o tempo do jejum, a Bíblia conta, você pode ler isso depois em Mateus capítulo 4. Quando passou o tempo do jejum, os anjos vieram e serviram a Jesus. Então não deixe que a televisão, que a rede social diga para você o que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você tem que ter e o que você tem que comprar. Porque a vida é mais importante do que a comida, do que aquilo que querem que você pense que você precisa. E o corpo é mais do que as roupas. Então não se preocupem com isso, mas se ocupem de vencer as inquietações. Não deixe que os jornais e as redes sociais coloquem no seu coração inquietações e ansiedades. Então hoje nós estamos no dia 280 de 365, a leitura bíblica é Hebreus capítulo 13, a palavra-chave é esperança. Lendo mais uma vez aqui essa frase, os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. Que você tome a decisão de acordo com o que nós lemos no Salmo 37. Deleite-se nos caminhos do Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Medite mais um pouco depois no Salmo 37
naquilo que nós lemos hoje. E Deus estará com você. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem, porque ela fala para nós que nós podemos confiar no Evangelho, que é a boa notícia, que é Jesus enviado por Deus Pai para vir à Terra e morrer para limpar os nossos pecados e nos trazer o acesso direto a Deus Pai. Todos os que recebem Jesus como Senhor e Salvador podem ter acesso direto a Deus e se tornam filhos de Deus. E aqueles que recebem a boa notícia, que é Jesus, recebem o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus em nós, que nos fala aquilo que precisamos e não deixa faltar nem o alimento e nem as vestes, de maneira que não precisamos nos preocupar dessas coisas, mas devemos nos ocupar totalmente de conhecer o Evangelho, porque o Senhor é aquele que dá provisão e nos faz habitar a terra, ou seja, ter aquilo que precisamos no nosso terreno, na nossa vida. Peço que o Senhor ilumine as mentes daqueles que agora se encontram ansiosos, preocupados, inquietos, tristes, porque estão olhando e colocando os olhos e se deixando influenciar por aquilo que o mundo quer colocar, medo, preocupação, dúvida, insegurança, incerteza. Eu peço que o Senhor tire isso da frente dos teus filhos e das tuas filhas e que eles consigam ver que o Senhor está bem pertinho de todos aqueles que invocam o seu nome para derramar sobre eles tudo o que precisam, porque o Senhor é Deus que realmente sabe o que precisamos e não deixa faltar naqueles que confiam no Senhor. Derrama essas bênçãos sobre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você ainda não recebeu Jesus, quando você recebe Ele, você ganha acesso direto a Deus. Você se torna um filho de Deus quando você recebe a boa notícia que Deus enviou para a terra, que é o Evangelho. A boa notícia é Jesus encarnado, tendo morrido por nós para nos dar a salvação. Todo aquele que recebe Jesus recebe o perdão dos pecados, se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo, que dá luz e faz o seu juízo ser como o meio-dia, como nós lemos ali no Salmo 37, no versículo 6. E escreve o seu nome lá no céu, no livro da vida. Então, se você quer receber a Jesus e receber essas bênçãos, essa boa notícia, faça essa oração comigo. Repita comigo essas palavras. Creia que Jesus é a boa notícia no seu coração, porque você precisa crer que isso é verdade no seu coração e fazer uma declaração, entregando a sua vida a Ele. E você vai receber essas bênçãos, você vai ter os seus pecados perdoados, vai se tornar filho de Deus e vai ter acesso direto a Deus. As suas orações em nome de Jesus serão ouvidas diretamente no céu. E o seu nome estará escrito no livro da vida, que é um livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. E quando você partir dessa vida, você irá diretamente para lá, porque você tomou essa decisão. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me faz filho de Deus, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo, nessa vida até a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você é um filho de Deus. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser exclusivamente feitas para Jesus. Você não precisa fazer nenhuma prece para nenhum santo, para nenhuma imagem. O Salmo 115
você pode ver lá depois. Está escrito que as imagens de escultura têm olhos, mas não veem. Vamos entrar aqui no texto, Salmo 115. Veja aqui o que diz o versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. 5. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. 6. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. 7. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. 8. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Versículo 9. Confia, ó Israel. Israel é o povo de Deus. Você que recebeu Jesus e você que anda com ele, faz parte de Israel, a Israel do céu. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Então você só tem que confiar em Deus Pai e naquele que Deus enviou, que foi Jesus. Então não adore a nenhuma imagem, você não precisa disso. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações são exclusivamente feitas a Ele. Você não precisa de nenhuma imagem e de nenhum santo. Isso está aqui no Salmo 115. Retomando a mensagem aqui do Café com Deus Pai, lendo aqui por último, pela última vez, a frase de hoje. Os melhores dias chegam para aqueles que tomam as decisões mais acertadas. Não deixe que as pessoas tomem as decisões da sua vida por você. Que elas falem para você o que você tem que usar, o que você tem que comer, onde você tem que ir. Seja alguém que alimenta a sua alma com a boa notícia que é Jesus. E você será verdadeiramente alimentado e encontrará o caminho, os caminhos da vida. Hoje é o dia 280 de 365. A leitura bíblica de hoje é Hebreus capítulo 13. Lembre da palavra-chave, esperança. É esperança, é confiança, é fé no Senhor, é dedicação à leitura da palavra, é oração, é alimentar a sua alma com aquilo que vem de Deus. Tenha esperança, olhe somente para o céu. Encerrando, o Salmo 121 fala que você deve olhar para o céu, para os montes, porque é de cima que vem o seu socorro. Agora nós vamos entrar na leitura bíblica, que é Hebreus capítulo 13. Antes de fazermos a leitura de hoje, que é Hebreus capítulo 13, eu quero colocar aqui na tela todas as datas que nós fizemos a leitura bíblica no livro de Hebreus. Hebreus é uma carta que foi escrita para orientar os hebreus a respeito de como seguir a Deus, de como seguir a Jesus. Então aqui tem todas as datas para aqueles que tiverem interesse em fazer um estudo do livro de Hebreus. Hebreus tem 13 capítulos e todos os capítulos foram lidos aqui no Café com Deus Pai. Hoje, dia 7 de outubro, a mensagem que é a leitura bíblica é Hebreus capítulo 13, como nós vimos ali. E hoje nós vamos terminar a leitura de Hebreus, porque Hebreus é um livro que só tem 13 capítulos. Então, se você nunca leu Hebreus e de repente tem curiosidade, quer saber o que fala Hebreus desde o começo e qual o objetivo do livro de Hebreus, eu vou explicar isso aqui de maneira bem breve. No dia 16 de setembro, o Café com Deus Pai
trouxe como leitura bíblica Hebreus capítulo 1 e nós explicamos no dia 16 de setembro que o livro de Hebreus é um livro que tem o objetivo de mostrar para os hebreus que Jesus é o Evangelho, que Jesus é a boa notícia de Deus. Evangelho significa boa notícia. Então, no dia 16 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 1. No dia 17 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 2. E os capítulos 1 e 2, quando você lê os dois capítulos, você percebe que o objetivo do escritor de Hebreus é mostrar que Jesus é maior que os anjos. Aí no dia 18 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 3 e no dia 22 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 4. Quando você lê os capítulos 3 e 4, o escritor de Hebreus está mostrando que Jesus é maior do que Moisés. Porque o povo israelita, eles têm uma parte da sua confiança nos anjos, outra parte da confiança deles está em Moisés, porque Moisés foi um líder que conduziu o povo, os antepassados deles, pelo deserto. Então muitos, até hoje, adoram e dizem que Moisés é muito grande. Então o escritor de Hebreus mostra que Jesus é maior que Moisés. Aí depois, no dia 23 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 5. No dia 24 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 6. E no dia 25 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 7. Nesses três capítulos, os 5, o 6 e o 7, o escritor de Hebreus está mostrando que Jesus é maior que o sumo sacerdote. Quando Moisés veio, ele inaugurou o sacerdócio dos levitas. Então o povo hebreu tem o sumo sacerdote como uma autoridade. E nos capítulos 5, 6 e 7, o escritor de Hebreus mostra: Jesus é maior que o sumo sacerdote. Aí no dia 29 de setembro nós lemos Hebreus capítulo 8, que fala sobre a primeira e a segunda aliança. A primeira aliança foi feita por Moisés. Ele disse para o povo que eles deveriam fazer sacrifícios de animais e oferecer o sangue dos animais, para que pelo sacrifício dos animais eles recebessem o perdão dos pecados. Jesus trouxe a segunda aliança. Ele veio e ofereceu o próprio corpo. Ele morreu em nosso lugar e assim ele trouxe uma aliança nova. Uma aliança de que quem recebe Jesus se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo e tem o nome escrito no céu. Então em Hebreus, no capítulo 8, ele explica isso, que a aliança com Jesus é a segunda aliança. No dia 30 de setembro, nós lemos Hebreus capítulo 9, que fala mais detalhadamente que Jesus é a nova aliança. E aí, no dia 1º de outubro, nós lemos Hebreus capítulo 10, que mostra que nós devemos permanecer puros e com coragem. No dia 2 de outubro, nós lemos Hebreus capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11 é aquele capítulo que explica o que é a fé e fala a respeito de várias pessoas que viveram no passado e que tiveram fé em Deus e venceram. E aí, ontem, 6 de outubro, nós lemos Hebreus capítulo 12, que fala que devemos ter paciência na nossa carreira. A nossa vida aqui na Terra é uma carreira e nós devemos ter a mesma paciência que os heróis da fé tiveram. Então o capítulo 12 ele continua dizendo que, assim como os heróis da fé do capítulo 11, eles tiveram fé e venceram, nós, no capítulo 12 de Hebreus, devemos ter a paciência na carreira. E hoje nós vamos concluir a leitura de Hebreus. Hoje é o último capítulo de Hebreus. Capítulo 13, ele dá os últimos conselhos e ele apresenta as saudações finais para os hebreus. Então vamos ler agora Hebreus capítulo 13. Se você depois quiser fazer um estudo do livro de Hebreus, aqui nessa tela você pode encontrar as mensagens do Café com Deus Pai dessas datas
e ler desde o capítulo 1 até hoje e ter uma visão geral do livro de Hebreus. O livro de Hebreus tem como objetivo mostrar que Jesus é maior que os anjos, é maior que Moisés, é maior do que o sumo sacerdote, ele é a nova aliança com Deus e é só por meio dele que você tem relacionamento direto com Deus. O objetivo de Hebreus é mostrar para os hebreus que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É ele que conduz ao Pai. Vamos agora ler Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Vamos lembrar que Hebreus capítulo 13, ele está continuando o que ele falou em Hebreus 12. Em Hebreus 12, ele começa a mostrar: nós estamos seguindo uma carreira. Devemos ter paciência nessa carreira. Então aqui ele está continuando a mensagem do capítulo 12. Então, versículo 1. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Amar o outro como um irmão é amar como aquele que tem o mesmo sangue que você. É dar atenção, é dar os seus ouvidos para ouvir, é dar uma provisão quando você tem condição de dar, está no seu alcance fazer, orar uns pelos outros. Então, continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Versículo 2. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Então aqui está dizendo para ter hospitalidade. Versículo 3. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. O versículo 3 fala sobre se colocar no lugar do outro, ter empatia, preocupar-se verdadeiramente com o próximo. Versículo 5. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Versículo 5. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Veja o versículo 5, reforça a ideia: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Versículo 6. Ele nunca vai deixar que falte a você aquilo que você precisa e jamais abandonará os que confiam nele. Versículo 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Então aqui o versículo 6 faz um convite, que você tenha coragem e diga isso: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo de nada. Que mal pode alguém me fazer? O máximo de mal que alguém pode fazer contra o próximo é tirar a vida do próximo. Mas Jesus uma vez disse para os seus discípulos: não tenham medo dos homens, que podem tirar a sua vida, mas tenham medo de Deus, que pode lançar a sua alma no inferno. Então, entre ter medo dos homens e de Deus, tenha respeito e medo de Deus. Versículo 7. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Aqui o escritor de Hebreus, quando fala a respeito dos primeiros líderes espirituais, está falando a respeito dos apóstolos. Muitos deles pregaram o reino e morreram firmes nessa fé. E ele está dizendo aqui para o povo hebreu: lembre-se, eles foram corajosos
e seguiram até o fim. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aqui ele fala a base do relacionamento com Deus é Jesus Cristo. Todo o argumento de Hebreus é: Jesus Cristo é maior que os anjos, Jesus Cristo é maior que Moisés, Jesus Cristo é maior que o sumo sacerdote, Jesus Cristo é a nova aliança. Ele é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. Então aqui no versículo 8, ele está terminando a carta dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Versículo 9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Existem ensinamentos para se cultuar anjos. Existem inclusive muitas pessoas que vendem imagens de anjos, dizendo: faça uma reza, faça uma prece, acenda uma vela para o anjo tal, para o anjo isso, o anjo aquilo. Tudo isso não leva você a Deus. Não se deixe levar por esses ensinamentos. Tem outros ensinamentos para acender uma vela para o santo A, o santo B, o santo C. Jesus é o santo. Ele é o único que leva até Deus. E é isso que ele fala no versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo com todo o poder, com toda a glória e com toda a justiça. Ele é o mesmo. E ele é o único. Versículo 9. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos, que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Favor é aquilo que alguém nos faz gratuitamente por boa vontade. Deus nos fez um favor, gratuitamente e pela boa vontade dele. Ele deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, é bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, por meio de Jesus. Ele é o favor, ele foi enviado de graça para morrer em nosso lugar. Por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Aqui ele estava falando sobre regras dos hebreus. Eles têm regras sobre o que comer e o que não comer. E ele está dizendo: é melhor você olhar para Deus, porque essas regras sobre alimentos são coisas que são ensinamentos de homens, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Então tem muitas pessoas que fazem rituais. Se eu não comer isso e se eu comer aquilo, eu vou estar perto de Deus. Ele está dizendo: essa questão dos alimentos não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus se dá por meio do relacionamento com Jesus. E ponto. Versículo 10. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. 11. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. 12. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com o seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Aqui ele está retomando o assunto dos sacerdotes, porque o povo hebreu tem sacerdotes que levam animais que são queimados no átrio externo. O templo do povo hebreu tem 3 partes. Tem um átrio externo, onde eles queimam os animais. Depois tem o lugar santo, que é onde o sacerdote faz uma oração. E depois tem o lugar santíssimo, que é onde o sacerdote entra uma vez por ano. Ele faz um sacrifício pelos seus próprios pecados. Daí ele entra no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício por todo o povo, pelos pecadores. E ele está dizendo aqui que o grande sacerdote, o sumo sacerdote, ele faz isso. Ele pega o sangue dos animais. Veja ali o versículo 11 na tela.
o grande sacerdote, ele leva o sangue dos animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo, ou seja, com o objetivo de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Então eles queimam os animais no átrio externo, depois eles pegam o sangue do animal e depois eles apresentam no lugar santíssimo, para dizer que o sangue daqueles animais que foram queimados na parte de fora são pelos pecados do povo. Então Jesus, quando ele morreu, ele também morreu fora da cidade de Jerusalém. Ele está dizendo da mesma forma, Jesus morreu do lado de fora para purificar o povo dos seus pecados. O objetivo aqui é fazer uma comparação, dizendo que Jesus, ele se ofereceu como os bodes, como os animais. Ele ofereceu o próprio corpo dele para ser morto, para que pelo sangue dele as pessoas pudessem receber o perdão dos pecados. Então ele está explicando para o povo hebreu: vocês fazem esses sacrifícios, mas Jesus agora é o nosso sacrifício. Ele morreu e ele ofereceu o próprio corpo no lugar dos bodes e dos touros, para entrar no lugar santíssimo. Quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus e agora ele está diretamente à direita de Deus. Então ele está querendo dizer que o lugar santíssimo agora, com Jesus, Jesus está do lado direito de Deus e ele é o sacerdote nosso para sempre. Aí o versículo 13: portanto, ou seja, por tudo isso que nós estamos explicando para vocês, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Quando ele fala para ir para perto de Jesus fora do acampamento, vamos lembrar de nossos pecados. Vamos lembrar fora, lá onde Jesus foi morto, lembrando da morte dele, que nós precisamos dele. Soframos a mesma desonra que ele sofreu, ou seja, vamos lembrar que temos os nossos pecados, que não teríamos honra para estar com ele, que foi por ele ter morrido fora do acampamento, fora de Jerusalém, oferecendo o próprio corpo dele, que nós fomos perdoados. Vamos lembrar que não tínhamos honra. Versículo 14: porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Ele está falando a respeito do céu, que quando Jesus morreu, ele trouxe uma promessa, que um dia ele virá buscar todos nós para estarmos juntamente com ele no céu. E eles chamam esse céu de Nova Jerusalém. Ele fala assim, a Nova Jerusalém, uma nova cidade que é eterna. Então ele fala aqui no versículo 14, aqui no mundo, nós não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Nós não estamos focados nesse mundo, mas no céu. 15. Por isso, por meio de Jesus Cristo, por meio dele, ofereçamos sempre louvor a Deus. Veja que todos os louvores a Deus devem ser oferecidos por Jesus, não por anjos, nem por santos, nem por nenhuma imagem. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos à oferta, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Então veja, o versículo 15, ele explica como que você louva a Deus. Esse louvor é o sacrifício que nós apresentamos. Qual é o sacrifício que nós apresentamos? A oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele, em Jesus. Quando você diz, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, é Jesus que morreu no meu lugar. Quando nós usamos os nossos lábios e louvamos a Jesus, confessamos que temos fé em Jesus, nós estamos fazendo sacrifício a Deus, estamos louvando a Deus, estamos oferecendo a oferta que agrada a Deus. Versículo 16. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Aqui ele continua nos conselhos, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. O sacrifício é
vencer o mal e fazer o bem, e ajudar uns aos outros. 17. Às vezes, ainda no versículo 16, ajudar o outro envolve você pegar o seu carro ou de repente pegar um transporte público e ir visitar alguém que está lá a 1, 2 horas de distância. E às vezes você está cansado, está cansada, mas aquela pessoa precisa da sua presença ali. Às vezes, o fazer o bem e ajudar uns aos outros é visitar os seus pais, que por questões de trabalho faz um tempo que você não os vê. Ou visitar algum irmão de sangue, que é irmão seu mesmo, que está em outra cidade, talvez em outro país, e faz muito tempo que você não dá um telefonema. Então, não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Às vezes você precisa fazer um sacrifício a mais para ajudar alguém que precisa de um alimento, mas você tem tido alimento e você pode de repente ajudar alguém que está bem perto de você. Então o versículo 16 fala aqui sobre isso ser um sacrifício, que às vezes nós nos sacrificamos para ajudar o próximo e isso agrada a Deus. 17. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. O versículo 17 fala para respeitar os pastores, os líderes que estão ajudando vocês. Se o seu pastor é daqueles que você agora está ouvindo essa mensagem dizendo, mas o meu pastor nem liga para mim, então é hora de você pensar se você deve permanecer nesse lugar. A missão dos pastores é cuidar do povo de Deus e cuidar com zelo. E se você é um líder espiritual de alguém, lidera uma célula, veja como você tem cuidado do povo que Deus tem colocado na sua mão. E quando eu falo aqui de pastores, não são só pastores. Pode ser que você seja uma mulher que lidera uma célula de mulheres. Então você é uma líder. Todos aqueles que estão na liderança precisam entender o seu papel e cuidar bem do povo que Deus tem colocado na sua mão. E você que está sendo liderado deve tratar com respeito e com alegria os seus líderes, para que eles possam realizar o seu papel com alegria, como diz aqui no 17. 18. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. O 18 pede para orar uns pelos outros. E veja que no 18 ele fala, temos a certeza de que estamos com a consciência limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. Que você seja assim, sempre tendo consciência limpa, querendo fazer a coisa correta. 19. Peço a vocês de modo todo especial que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Ele quer visitar os hebreus. Agora o 20 e o 21. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. Então veja, ele está terminando a carta de Hebreus, reafirmando, falando mais uma vez, Jesus é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Mais uma vez ele está reiterando, renovando para o povo hebreu. É o sangue de Jesus agora, não é mais o sangue dos animais que traz a aliança com Deus, mas é o sangue de Jesus que traz a aliança eterna. E que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todo sempre. Amém. Versículo 22. Meus irmãos,
peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. 23. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. 24. Saudações a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. 25. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Nós comentamos que existe uma questão sobre quem é o autor de Hebreus. Porque quando você abre o livro de Hebreus, no capítulo 1, ele já começa falando a respeito dos anjos e de Jesus. Não existe uma apresentação no capítulo 1 como nas outras cartas que Paulo escreveu. Mas muitos dizem que quem escreveu Hebreus foi Paulo. E nós estamos vendo aqui, nessas últimas linhas, que ele está dizendo que ele estava na Itália e Paulo esteve um tempo em Roma. Nós vemos que ele está falando que quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. E Timóteo era um jovem grego que caminhava muito com Paulo. Tanto que Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. No Novo Testamento você tem 2 livros, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Foram 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Então aqui nessa despedida, nas saudações finais, nós vemos que existe a hipótese de que o autor de Hebreus foi Paulo. E de fato, esse texto aqui é mais um texto que mostra isso. Então, essa é a leitura de Hebreus. Vocês veem que o livro de Hebreus tem esse foco: revelar para o povo hebreu que Jesus é a boa notícia de Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Jesus Cristo. Amém e amém.